Olá, meus amigos, Shalom! Eu sou Rosh Moshe Ben Ishai, da Congregação Israelita da Nova Aliança. E nesse vídeo, que é mais um dos meus devocionais que eu faço, eu não quero apenas fazer um devocional contigo, mas eu quero te levar a compreender a importância de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o termo hebraico para Rosh, igual a cabeça, Shana, ano, cabeça de ano ou começo de um novo ano. É popularmente o ano novo. E para nós judeus, Rosh Hashanah traz muito mais do que uma celebração festiva, traz um período de reflexão, de introspecção. Em hebraico, esses dias são chamados de Yamim Noraim, ou dias temíveis ou terríveis, como um período de introspecção, de oração, de arrependimento, de contrição, em que nós buscamos a presença de Deus. Popularmente, quando se chega no ano novo, é tempo das pessoas fazerem uma reflexão. Como passaram o último ano, se melhoraram, se pioraram, se melhoraram financeiramente, se pioraram, se melhoraram como pessoa, se o relacionamento pessoal com os amigos ou com os familiares se aprimorou. E as pessoas normalmente nesses dias fazem votos para um ano novo, desejando mudar, desejando evoluir. Quem dera para nós esse ano possa realmente mudar. Esse ano de Rosh Hashanah, o início de Rosh Hashanah, o ano dos 5.779 para o povo judeu, seja um ano de mudança, de evolução espiritual. Mas, biblicamente, onde nós temos isso? Se você abrir a sua Bíblia em Levítico, na Torá, Levítico, livro de Vaikra, Levítico capítulo 23, versículo 23, nos diz assim: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No 7º mês, o 1º dia do mês, será para vós descanso solene, memorial de toque de chofar, convocação de santidade. Nenhuma obra servil fareis, e oferecereis oferta queimada ao Eterno. Ao lermos esse texto, nós vamos nos familiarizando com os mandamentos relacionados a essa festividade. E o principal deles é o dia do toque do chofar, memorial de toque do chofar. Então, essa é a grande mitzvah, o grande mandamento dessa festividade, também chamados de Yom Teruah, o dia do toque do chofar, o dia de soar o chofar. E soar o chofar nos remete a um despertar religioso, a um despertar na busca pela presença de Deus. Mas o versículo também fala que é o dia 1º do 7º mês. Como pode ser um ano novo em se tratando de 7º mês? Bom, aí entra a tradição judaica e o conhecimento da sua fé. Aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas dizem: o ano só começa depois do carnaval. E todo mundo entende isso, apesar de o ano oficialmente começar no dia 1º de janeiro, de acordo com o calendário gregoriano que é usado aqui no Brasil. Para o povo de Israel, a Torá diz o dia 1º do 7º mês, como a marcação do 7º mês a partir da saída do Egito. E para o povo de Israel, são 4 anos novos. E se você quer se familiarizar um pouco mais com isso, é preciso ler o Talmud, que traz a sabedoria judaica, descrita pelos primeiros rabinos do século II até o século VI, mais ou menos. Então, ali está a Mishnah, que traz essa tradição oral do povo de Israel, que foi passado de ano a ano, de geração após geração, e só foi escrita a partir do século II dessa era comum, Então, o que diz a Mishnah no Tratado de Rosh Hashanah 1.1? Fala exatamente desses 4 anos. Eu quero ler com vocês um pouco do que está escrito nesse livro aqui, O Ser Judeu, compartilhar com vocês um pouco do que está escrito nesse livro. A Mishnah, em Rosh Hashanah 1.1, é a primeira que se refere a Rosh Hashanah, mas o faz referindo-se a 4 diferentes dias do ano novo. Primeiro, o 1º de Nissan, como o ano novo dos reis, data segundo a qual os reis de Israel calculavam os anos do seu reinado, sem ter em conta quando ascendiam ao trono. O 1º de Nissan era o ponto estabelecido em que começava o 2º ano do seu reinado. Também era o ano novo para calcular as festividades, de maneira que Pessach se considerava como a primeira festividade do ano. Segundo,
o primeiro de Tishrei, que é a celebração que nós estamos nos aproximando, como o ano novo dos anos, segundo o qual se calculavam os anos, tanto os anos sabáticos como os anos do jubileu. Esse é o dia em que observamos atualmente como Rosh Hashanah. O terceiro ano novo é o primeiro de Elul, como o ano novo para dar o dízimo dos animais. E o quarto ano novo é o 15 de Shevat, o ano novo das árvores. Tá? Então, para o povo de Israel existem 4 anos novos. Independente disso, da forma como você possa interpretar, é sempre bom a gente ter um período de reflexão, é sempre bom a gente ter um período de introspecção, de avaliar o que temos feito da nossa vida. E esse é o período propício, e nós te convidamos a fazer uma autoavaliação. Deus te convida, nesse ano novo, a mudar a sua atitude, a cumprir uma mitzvah a mais, um mandamento a mais, a se aproximar mais dele. E que, ao toque do shofar, nós possamos nos despertar para buscarmos mais a presença de Deus. Esse é o convite de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah será celebrado neste domingo, em todas as sinagogas do mundo inteiro, ao pôr do sol do domingo. E segunda-feira, como diz a Torá em Levítico capítulo 23, é considerado como sendo um Shabat. É um dia sagrado, é um dia de descanso solene. E mais do que descanso solene, o dia do toque do shofar, para nos despertar a servirmos ao Eterno. Um conselho dado por Maimônides no livro de Hilchot HaTeshuvah diz assim: despertai do vosso sono, dormentes, e meditai em vossos atos. Recordai ao vosso Criador e retornai a Ele em penitência, em arrependimento. Não sejas como aqueles que passam por alto das realidades em suas buscas sombrias e perdem seus anos em perseguição de coisas vãs e que não podem beneficiar nem libertar. Olha bem para as vossas almas e considerai os vossos atos. Abandone cada um os vossos caminhos errôneos e os pensamentos impróprios e retornai a Deus de maneira que Ele possa ter piedade de vós. Esse é um conselho dado por Maimônides no século XII, mas o conselho dado por Yeshua, por seus discípulos e pela Torá é de arrependimento, arrepender-se. Yohanan, João, dizia assim: arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Que a nossa vida possa ser uma vida mudada a partir do toque de shofar em Rosh Hashanah. Que a sua vida possa ser uma vida transformada a partir do toque do shofar e a partir do seu desejo de cumprir um mandamento a mais na presença de Deus. Os nossos sábios dizem que quando a gente passa de um ano para o outro, a partir de Rosh Hashanah, se a gente cumprir um mandamento a mais, a gente já está evoluindo. Então vamos todos evoluir na presença de Deus. Ainda que você já seja um cumpridor da Torá, ainda que você já seja uma pessoa religiosa, devota, que ora, que busca a presença de Deus, um tzadik, um justo, ainda assim, busque a Deus e queira cumprir um mandamento a mais esse ano, porque isso vai nos aproximar do nosso Criador. Deus te abençoe, que Deus dê a você um ano novo, cheio de paz, cheio de bênçãos. No próximo domingo, nós estaremos celebrando Rosh Hashanah aqui na nossa sinagoga, o Relo da Vida, em Curitiba, e em todas as sinagogas do mundo onde os judeus se reúnem. É um tempo de despertar para techuvá, para buscar a presença de Deus. Aproveite essa oportunidade você também. E como na celebração de todo o Rosh Hashanah, nós nos despedimos dizendo: Leshana Tová, Tikatev Vetihatem. Que sejas inscrito e selado para um ano bom e doce na presença do Eterno. Grande abraço, shalom e até a próxima. Tchau.